Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um call de resultados aqui, trazer um pouco mais sobre o resultado do Itaú no quarto trimestre de 2023. Entender como é que foi essa parte de geração de receita, despesas, como que foi o lucro e também a questão de guidance e projeções ali do ano de 2024 e se atingiu 2023 também. Antes de mais nada, eu pedi para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos na sua tela, tá bom? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, trazer um pouquinho mais aqui. Sempre gosto de começar pela receita, né? Bem importante para a gente poder entender. Então, só para vocês terem uma ideia, a receita total aqui no Brasil, né? Então, separei por dois, Brasil e América Latina. No Brasil, foi de 37 bilhões contra 33 bilhões e 500 no quarto trimestre de 2022. Então, um crescimento bem importante aí de 11,6%. Dessa forma, finalizou o ano aqui com 141 bilhões e 900 de receita contra 127 bilhões e 100 de receita no ano passado, no ano de 2022, desculpa. Então, dessa forma, um crescimento de 11,6% de receita. Isso é bem importante para o banco de maneira geral, tá bom? Olhando aqui então, né, teve as várias linhas de produtos. Dessa forma, no geral, o Itaú cresceu bastante em todas as linhas, né? Beleza, tanto na linha de seguros quanto na margem aqui também de a financeira gerencial, entre outros aspectos, tá? Não vou detalhar para não ficar tão extenso o vídeo, tá bom? Dessa forma, pessoal, o que acontece basicamente, né? Entrando aqui em alguns pontos bem importantes. Basicamente, né? Aqui tem o resultado já, mas depois eu trago ali mais à frente. Só para você ter uma ideia, então, o ROA, né, foi de 22%, 22,2% contra 19,7% no ano passado. Então, um crescimento aí bem expressivo, bem legal esse crescimento de ROA. É bem importante a gente olhar, porque quando a gente olha aqui dessa forma, né, o tri contra tri, e a gente olha o ano contra ano, 0,7% de crescimento de ROA ano contra ano. Isso é bem importante, porque dessa forma, além da empresa ter sido mais eficiente, gerado mais receitas, isso impacta diretamente no lucro, que eu vou mostrar mais à frente. Mas isso é bem importante, porque você cresce receita e crescendo a atividade operacional, sendo mais rentável também durante esse aspecto, tá bom? Olhando aqui agora para a parte, né, da América Latina, então a gente vai ver que na América Latina, 3 bilhões e meio no quarto trimestre contra 4 bilhões e 300 no quarto trimestre do ano passado. Isso fez com que tivesse um decréscimo de 17,8%. É preocupante? Não é, porque eu vou mostrar mais à frente, porque é uma parte da operação que foi vendida na Argentina. Então isso faz com que automaticamente a receita caia nessa linha. Vocês vão entender um pouquinho mais. Ano contra ano, então, finalizou 2023 com 14,8 bi contra 15,5 bi, uma queda de 4,1%, tá bom? Quando a gente vai olhar aqui para o ROA, trimestre de 12,5 contra 15,4 no quarto trimestre do ano de 2022. Então aqui teve uma queda, né? E isso representa um ponto negativo ali para o ativo de maneira geral, tá bom? Entrando aqui agora na parte de despesa, pessoal. O Itaú, para vocês terem uma ideia, ele fez um corte de mais de 5% do pessoal deles no ano de 2023. Então, isso é bem expressivo, isso você enxuga a folha de pagamento. E isso faz com que aumente também ali. Você automaticamente joga mais metas para a operação e diminui o número de pessoal. Então, você faz mais resultado com um número de efetivo menor, gera mais resultado ali na margem. Então, a gente vai ver aqui com despesa com pessoal, 6 bilhões e meio contra 6 bilhões e 100 no ano de 2022. Aqui está contando os aumentos, né, salariais, além de outros aspectos ali também. Então a gente vai ver aqui 7,3% de aumento ano contra trimestre contra trimestre, ano contra ano, um aumento aqui de 12%. Então, por mais que tenha cortado pessoas, mesmo assim o aumento ainda foi na casa de 12%. É bastante coisa, tá bom? Então, quando a gente olha a receita, né, a gente vê uma receita crescendo 11,6%, né? Somados aqui um decréscimo da América Latina, então automaticamente a gente tem um aumento da despesa com o pessoal maior do que o aumento de receitas.
Despesa administrativa, a gente vê que foi um gasto de 5 bilhões e 300 contra 4 bilhões e 700 no quarto trimestre do ano passado, somando aqui 12,4% de aumento. Ano contra ano, a gente vai ver aqui 19.500 em 23, 17.700 em 22, aumento de 10%, 10% redondo aqui, tá bom? Beleza. Então, dessa forma, a gente vai ver aqui o total, né? 15 bilhões e 300 no quarto trimestre contra 14 bilhões e 500 no quarto trimestre de 2022, aumento de 5,4%. Quando a gente vai ver ano contra ano, aumento de 6,5%. Então foi um crescimento que, dessa forma, de maneira geral, ele ficou abaixo da receita aumentada, tá bom? Então isso é bem importante, receita cresceu mais do que a despesa. Quando a gente vai entrar aqui na parte de lucro líquido, né, pessoal, a gente vai ver o seguinte, ó. Lucro líquido no quarto trimestre foi de 9 bilhões e 100 contra 7 bilhões 350 no quarto trimestre de 22. Dessa forma, pessoal, o lucro foi de 33 bilhões e 300 contra 29 bilhões e 400 no ano de 2022. Um crescimento ali na casa dos seus 10%. Se você for ver aqui, ó, no terceiro trimestre, foi um lucro de 7 bilhões e 500, foi um lucro menor. Por quê? Quando a gente está olhando o lucro líquido da operação em si. Só que tá vendo a venda da Banco Argentina aqui, ó, Banco Argentina Itaú, BIA. Então o que aconteceu? Entrou um valor aqui, ó, ele está entre conchetes, representando negativo, mas como o item extraordinários é negativo ali também, então negativo foi negativo dá positivo. Então aumentou aqui um lucro de 1 bilhão e 200, fazendo com que no terceiro trimestre viesse um lucro de 9 bi 400, um lucro gerencial, que é contando fatores extraordinários, não só da operação. Quando a gente olha isso para o quarto trimestre, a gente vê um aumento do lucro de 9 bilhões e 400 aqui, tá bom? Então, isso conta no quarto trimestre de 2022, 7 bilhões e 600. Então, a gente vai ver o lucro gerencial aqui do Itaú em 2022 de 30 bilhões e 700 contra 35 bilhões e 600 no ano de 2023. Então, foi um aumento ali na casa dos seus 15%, um aumento bem expressivo, bem forte ali para o resultado geral, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui agora para a parte de carteira de inadimplência, né? O PDD, que tanto preocupou os bancos nesse ano de 2023. A gente vai ver que carteira Brasil, ela é bem maior do que a carteira, ela é representativa de maneira muito intensa, né? São os 90% da carteira de inadimplência do Itaú como um todo. Então a gente vai ver aqui o carteira Brasil, acima de 90 dias, e carteira Itaú como um todo. Beleza, então quando a gente olha para essa parte de inadimplência de 90 dias, né, pessoal, a gente vai enxergar aqui o total em queda, né, 2,5 bateu ali ao longo do ano, está em 2,3. Quando a gente vai para a pessoa física, chegou a bater 3,5 no primeiro trimestre, agora está em 3,2. Pessoa América Latina aqui também, mesma coisa. Micro e pequena empresa, 1,8. Em 1,8 ainda, não conseguiu cair essa linha. A gente vai aqui para as grandes empresas, chegou a bater 0,3, agora está em 0. Então, se a gente for olhar de maneira geral, a parte de inadimplência nos 15 a 90 dias está bem saudável, está melhorando o resultado nesse ponto, tá? Olhando aqui agora para cima de 90 dias, né? A gente vê aqui na parte, vou diminuir um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. Aí, a gente vai ver aqui, então, que no total estava 3%, agora está em 2,8%. A gente vai ver aqui que no Brasil caiu de 3,5 para 3,2 ao longo do ano. Quando a gente vai para a pessoa física, chegou a bater 4,9, está em 4,4. Pequenas e médias empresas, ele está subindo, né? Foi para 2,6. Quando a gente vai para grandes empresas, está em 0,01. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente vê que o atraso de 90, acima de 90 dias, ele caiu mas de maneira bem leve, tá? Ainda está um pouco amassado ali ainda, amassando o resultado. Isso é um pouco preocupante, mas quando a gente olha para 15 a 90 dias, a gente vê que não está aumentando, está diminuindo. Então, provavelmente, no primeiro trimestre de 24 ou no segundo trimestre de 24, já vai representar uma queda no acima de 90 dias também, porque tem um efeito um pouco mais defasado, tá bom? Olhando então aqui agora, pessoal, para a questão de projeções, se atingiu o guidance, se não atingiu, como que foi de maneira geral. Então a gente vai ver aqui que a expectativa da carteira de crédito era entre 5,7 a 8,7 de crescimento, foi só 3,1. A margem financeira com cliente de 12,5 a 15,5% foi 12,5, foi bem na mínima ali, tá?
Margem financeira com o mercado era de 1 bi e 600 a 3,6 bi, foi 3,3, então atingiu ali o guidance, né, a projeção. Custo do crédito entre 36 bi e meio a 40 bi foi 36,9, ficou dentro. E beleza, esses são os mais impactantes. Vai ter a despesa também, não decorrente de juros, 6,5, tá a projeção entre 4 a 8%. Então ficou dentro também. Então, de maneira geral, o número foi dentro para baixo, né? Nas médias. Natural, um ano mais difícil, um ano pós-eleições, um ano de queda de juros ainda, então representa o resultado também. Já as projeções para 2024, né? Deixa eu dar o zoom aqui novamente. Projeção para 2024, então, é crescimento da carteira de receitas de crédito de 6,5 a 9,5, margem financeira com cliente de 4,5 a 7,5, e projetando aqui também entre 5,5 a 8,5, pode ter uma elevação. Financeira com mercado de 3 a 5 bi, custo de crédito, crescimento da carteira de seguros, entre outros aspectos. Então, o banco projetando um crescimento acima do que foi no ano de 2023, tá bom? Para 2024, então, expectativa de crescimento de mais lucro. Olhando aqui agora para a parte de valuation, né, pessoal? A gente vai ver que o valor patrimonial está em 1,78, né? É hoje um dos bancos que tem maior valor patrimonial. Preço por lucro é na casa dos 10, tá? Historicamente, ele trabalha ali na casa dos 12, 13, então tem um leve desconto ali também. O dividendo, né? Eu vou entrar aqui um pouquinho à frente, já pego ali para vocês a parte do payout. A gente vai ver aqui que, pessoal, o crescimento de receita não é um crescimento de receita tão expressivo nos últimos anos, 13%, e também o crescimento de lucro bem aquém de um banco que está em crescimento, como a gente pode olhar para outros bancos que estão mais nessa onda de crescimento. Margem líquida, né? Então, não é um ponto a ser olhado dessa maneira, né? A gente tem que olhar muito mais para ROI, né? Então, a gente vai ver aqui o ROI e o ROA, que está na casa de 17% e 1,27%. Números que poderiam ser melhores, mas hoje o Itaú é um dos melhores bancos do Brasil e trabalha com uma excelência no resultado. Não é um banco que a gente está buscando um crescimento ali dentro, ele já foi bem consolidado, esses números já foram mais expressivos lá no passado. Então, olhando aqui agora para a parte do dividendo, né? Então, a gente vê aqui que o dividendo está na 3,77, né, ano. Então, a gente vai olhar para o payout, né? O Itaú está com a média aqui na casa dos seus 40% de distribuição. E só para vocês terem uma ideia, então, se ele for entregar esses 40%, com o lucro agora aqui do quarto trimestre, que vai puxar esse fator aqui para 33 bi, né, que foi o resultado que eles aplicaram ali, que mostraram ali. Então, ele vai ter um percentual ainda mais elevado para distribuir de dividendos. Se a gente está olhando dessa forma, ele distribuiu 10 bi, então se ele for entregar de fato esses 40%, ele tem ali ainda, né, a gente colocando em torno mais de uns 4 a 5 bi para distribuição ao longo do ano de 2024. Né? Ele vai entregar um pouco ali já nesse primeiro trimestre e também um pouco no segundo trimestre, de maneira para não pesar tanto de uma só vez. Então, se ele manter essa média, ele tem uma boa entrega de dividendos para ocorrer, na casa ali de seus R$1 mais ou menos por ação. É um valor expressivo, mas ele vai gerar só nesse dividendo algo ali em torno dos seus 2,5%, 3%, tá bom? Lembrando que eu tirei essas informações do Status Invest, tá, pessoal? Agora a informação que eu tirei do Mais Retorno, para a gente olhar o histórico de crescimento da empresa, né? A gente vai ver aqui que tá puxando o histórico desde 2009, tá bom? Não tá puxando o histórico todo, mas a gente tá pegando junto com alguns outros índices aqui também, que é bem importante. A gente vê que desde 2009 até agora o Ibovespa cresceu 82,5%, IPCA 125%, CDI 249%, o Itaú 4, né, que é a principal ação comercializada, 275%, e o índice financeiro, que é como se fosse o Ibovespa do índice financeiro, 276%, então um pouquinho abaixo ali do índice do setor financeiro, tá bom? Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, vai ter sempre vídeos para você aí na tela, tá bom? Um grande abraço, valeu!